Olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 5º, que traz, nós estamos estudando nessa segunda parte, em todos os capítulos, muitas mensagens psicografadas de espíritos em diversas situações que desencarnaram, para conhecer um pouquinho da história deles ou como eles estão no mundo espiritual, como que foi a passagem, o regresso para a vida espiritual, como se deu a sua morte, etc. e tal. No caso, nós estamos estudando relatos de espíritos de pessoas que se suicidaram. Portanto, hoje nós vamos ver Luís e a Pespontadeira de Botinas. Então, vamos lá, vamos conhecer. Havia 7 para 8 meses que Luís G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine Rua, com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento. Neste pé as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luís abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Bom, por enquanto a gente está vendo que se trata de uma briga de casal normal, né? Que estava para se casar e tiveram uma discussão, porque já anteciparam o casamento, né? Já começou a almoçar e jantar junto antes de casar, lógico, já vem a primeira discussão, porque é natural, claro que é natural. Mas vamos continuar a história. Apesar disso, no dia seguinte veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luís que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa, chegando à casa da moça. Bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada, recusaram abrir-lhe. Novas súplicas do repelido, novos protestos, não ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço, adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu. Ao mesmo tempo a moça ouvia um gemido abafado e logo após o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luís se assentara à soleira da porta e protestou a si mesma não sair por quanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora é que um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa acorre a vizinhança, e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração, e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Meu Deus do céu. Esses são casos reais, tá? E a gente vai agora ver aí a evocação do espírito e para saber por que ele fez isso, porque aparentemente uma coisa simples que, sei lá, passa 1, 2 dias, as pessoas voltam a se falar e tudo mais. Isso aconteceu na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1858, que são as evocações. Então, ao espírito de São Luís, começando a perguntar para o espírito guia, a moça, causadora involuntária do suicídio, tem responsabilidade? Sim, porque eu não amava. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Ela procurava uma ocasião de descartar-se, e assim fez em começo da ligação o que viria a fazer mais tarde. Então, o método, ninguém é obrigado a absolutamente nada de ninguém, só que não pode tratar o sentimento dos outros assim com um descaso, né? Mas continuando, neste caso, a sua responsabilidade da moça decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participavam e que deram em resultado o suicídio do moço? Sim, exatamente. Mas então, essa responsabilidade,
deve ser proporcional à falta e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio? É evidente. Claro, né, gente? Vamos combinar que, ok, ela teve responsabilidade, mas não errou, mas não tem a responsabilidade do sujeito ter se matado. E o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Lembrando que na nossa lei comum nós temos os crimes passionais, porque a pessoa, quando está pelo sabor da paixão, que é uma coisa, a gente está em estado alterado da consciência, faz besteira, e é daí que vem especialmente os inúmeros feminicídios que acontecem, né? Não estou falando para justificar, porque é um crime bárbaro e tem que ser punido e tem que se lutar para que cada vez menos isso aconteça e que se tenha direito, que as pessoas não tenham direito de posse uma da outra, né? E a paixão faz muito disso. O meu amado, você é meu, se não for meu, não vai ser mais de mais ninguém. E isso, claro que piora tudo, a índole da pessoa não é boa também e acaba cometendo crime. Então, até mesmo os espíritos dizem que tudo que é movido à paixão pode ser até atenuado, porque quando a gente está apaixonado, não é uma coisa boa, você está totalmente enlouquecido. O apaixonado deixa de comer, emagrece, dá diarreia, dá vômito, dá um monte de coisa. Como é que pode ser bom isso? Não é bom, né? Então, vamos continuar para o texto aqui. Ao espírito de Luiz G., o que se matou, evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. Que julgais da ação que praticastes? Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Pois é. Então, não vos amava? Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz achando um pretexto para se desembaraçar de mim. E o vosso amor por ela era sincero? Paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Aí, tá vendo? A diferença entre amor e paixão, o amor jamais se faria isso. É que tá apaixonado, você tá meio doidão, né? E se acaso ela adivinhasse, a vossa intenção persistiria na sua recusa? Não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas, ainda assim, não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Pois é, batendo-lhe a porta, tinha já ideia de se matar caso ela se recusasse a te receber? Não, em tal não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Victorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar? Neste momento, sim, estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me, fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. Você diz que tem um desgosto, qual é? Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz, sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Então o espírito está arrependido. A pessoa está arrependida por ter feito um ato deste tamanho que nem amava tanto a mulher assim e praticou este ato, né? Então, quando a gente está sob paixões intensas, o risco da gente fazer besteira é enorme. A gente precisa prestar muita atenção e se centralizar e buscar o mínimo do racional junto, né? Não ser movido só pela paixão. E aí, eu fico me perguntando, né? Com o dia hoje em dia, que todo mundo não, uma pequena parcela da sociedade se acha no direito de viver armado. Nós estamos vendo a violência se multiplicar.
crimes sendo cometidos, suicídios sendo cometidos, inclusive de crianças dentro de casa que acham a arma do pai ou da mãe. O armar traz a violência implícita, não traz defesa de absolutamente nada. Este sujeito estava com alguma coisa, uma faca, uma pespontadeira, uma faquinha que se usa na sapataria. Se ele não tivesse com esse instrumento na mão, ele não teria se matado. Ele cravou no próprio coração. Imagine hoje em dia que esses loucos malucos que chamam CACs, desculpa, gente, caçador, atirador e colecionador, não, desculpa, são malucos. São pessoas que violentas, egoístas e que se acham mais poderosas com uma arma na cintura. Imagine essas pessoas, o estrago que já estão fazendo. Acabei de ter uma notícia que hoje, especificamente hoje, mais acho que 14 ou 20 alunos e um professor de uma escola dos Estados Unidos foi brutalmente assassinado por um atirador. Isso semana passada teve uns 2, 3, semana retrasada teve uns 2, 3 desses casos e o tempo todo. Num país que diz que arma, todo mundo tem o direito de ter arma e não mudam essa situação. Nós somos movidos por paixão e, na melhor das hipóteses, você não é uma pessoa má, tem uma boa índole, etc e tal, mas no momento de paixão, se tiver uma arma na mão, você pode se matar facilmente ou pode matar outra pessoa, né? Então isso não é legal, e os motivos podem ser fúteis e acontecer como esse espírito depois se arrepender e dizer assim, olha, não valeu a pena este ato. Olha que curioso, né? Kardec faz uma observação. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido em Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não a fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Mais um caso que aprendemos aí. No próximo episódio, nós vamos ter um caso de um ateu, é só assim o título. Eu vou te esperar como sempre e já te agradeço. Valeu por estar aqui comigo até este momento. Até o próximo episódio do Céu e o Inferno. Tchau!